Olá pessoal, nós vamos trabalhar nessa aula a obra O Príncipe de Maquiavel e a obra A Utopia de Thomas More. A obra O Príncipe, de vertente aí realista, e a obra A Utopia, de vertente idealista. O que é isso na filosofia? Na filosofia, o idealismo é a tentativa de mostrar como o mundo deveria ser, um sonho, uma projeção, uma ideia de como o mundo deveria ser. Já o realismo é uma defesa aí, uma escrita, uma obra que vai tentar mostrar como o mundo é, tá? Então lembre dessas duas coisinhas. E para trabalhar a obra A Utopia de Thomas More, nós vamos entender essa vertente idealista. Por quê? Porque Thomas More, e lembrando, nós estamos no assunto da filosofia política. Thomas More, inglês, ao escrever a obra A Utopia, vai fazer uma crítica muito grande ao rei Henrique VIII. Ele, que era chanceler, Thomas More, acabou sendo perseguido e por conta dessa obra acabou aí sendo... Ou seja, a obra Utopia é uma obra extremamente política. E é uma obra que vai idealizar, que vai criticar o jeito que essa monarquia absolutista estava agindo e vai projetar uma sociedade perfeita. É isso que Thomas More faz. Essa sociedade perfeita é justamente uma ilha, a ilha ao qual ele coloca o nome justamente de Utopia. Utopia seria aí não lugar nenhum. E nessa ilha, o povo que ali vive, o povo que ali está, vive em igualdade. Até as casas são organizadas de uma forma mais comunitária, ninguém se apega a nada, não existem bens materiais. O próprio ouro é usado para prender os prisioneiros e os prisioneiros na ilha de Utopia. Para aquelas pessoas que tentavam invadir a ilha, ficava ali prisioneiro até aprender alguns valores morais e éticos para, quem sabe, viver um dia junto com todo o povo. Tá? Ou seja, pessoal, é uma obra aí que idealiza uma sociedade perfeita. Nós chamamos isso também de socialismo utópico. Lembra? Tem um socialismo utópico, tem um socialismo científico, que é o comunismo de Marx. Alguns também colocam socialismo cristão. E nós temos esse socialismo utópico, o sonho de uma igualdade, o sonho de uma sociedade que não vai existir fome, não vai existir miséria. Na ilha de Utopia, Thomas More vai dizer assim, que se todos trabalhassem 6 horas por dia, tá, já seria o suficiente para manter toda a população alimentada e bem, teria emprego para todo mundo e não teria nenhuma desigualdade, ninguém passando fome. Tá? Os anciões, as pessoas mais velhas, seriam responsáveis aí pela educação, pelos ensinamentos, e caberia toda a sociedade entender a filosofia dessa ilha. Tá? Então isso é a utopia de Thomas More. Já na visão de Maquiavel, nós vamos ter uma obra mais polêmica ainda, que não vai levá-lo à morte, porque Maquiavel é um filósofo irônico. Talvez a realeza, os políticos da sua época não tenham entendido a obra O Príncipe, tá? Mas a obra O Príncipe, no primeiro momento, foi aceita como um manual de como o príncipe deve governar, de como o político deve agir. E esse manual, de certa forma, não é um manual tão assim, de boa, tranquilo. Por quê? Porque existe uma certa rigorosidade. Tá? Por exemplo, na ideia do príncipe de Maquiavel, o governante deve fazer o mal tudo de uma vez. E o bem deve ser feito aos poucos. Por quê? Porque Maquiavel defende e afirma que as pessoas têm memória curta. Se fazer o mal aos poucos, isso aí vai ficar martelando na memória. Mas se fazer o mal tudo de uma vez, tá? Todo mundo vai, de certa forma, ter receio, ter medo do príncipe. Tá? E aí ele vai fazendo o bem aos poucos e as pessoas vão lembrando desse bem que se é feito. Claro que é uma estratégia política usada aí por muitas pessoas nessa época agora de reeleição, de político querendo entrar.
o que começa mais a aparecer são obras, pessoas mostrando o que fez, ou obras sendo feitas agora. Por quê? Para ficar na visibilidade e na memória curta da população. Tá? Olha a sacada. Então, Maquiavel ele vai dedicar essa obra a essa natureza política, vai dedicar também a essa ideia de tentar ensinar como se deve governar. Essa obra é a matriz praticamente da ciência política hoje. Maquiavel, por conta dela, é considerado o pai da ciência política. Tá? Por quê? Por várias coisas. Primeiro, ele cria um sistema, como eu disse, de governo. Tá? Um sistema político. Ele explica isso detalhadamente. Tá? Segundo, Maquiavel, ele estuda, ele analisa a população de sua época, os reinados, os governos e assim por diante. Tá? E terceiro, Maquiavel ele vai separar aquela ideia antiga de igreja e Estado, surgindo, portanto, aí o poder político laico. O Estado não deve depender mais da igreja. A igreja não influencia mais as decisões do rei. Tá? Ou seja, é uma obra aí bastante polêmica. Maquiavel não vai ser morto por conta dessa obra. Há aqueles que falam assim, Maquiavel na verdade não era um cara tão mal. Tem até esse termo, uma pessoa maquiavélica, fica elaborando maldades para as outras. Na realidade, esse termo é até meio pejorativo, porque alguns dizem que Maquiavel ele era tão esperto na escrita e na ironia, que na verdade ele estava sendo irônico. Tá? Estava sendo irônico, ou seja, Maquiavel estava denunciando o que acontecia naquele governo ou no seu governo da sua época, tá? Sem que muitas vezes as pessoas ou os príncipes percebessem o que Maquiavel estava fazendo. Tá? Ou seja, ele trouxe um manual, mas também trouxe uma crítica muito severa aos governantes. Beleza? Então são essas duas obras aí. Por isso, tá? Só um detalhe aí, quando Maquiavel escreve O Príncipe, alguém pode falar assim, professor, mas se ele está escrevendo um manual de como o rei deve governar, então ele é idealista. Uma boa pergunta, quem fez essa pergunta mentalmente aí. Mas ele não é considerado idealista, mas sim realista, porque ele está analisando o que já acontecia na sua época. Leia O Príncipe de Maquiavel nessa perspectiva da ironia. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Até mais, abraço. Bom.